Boa noite, boa noite! Vamos finalizando a musiquinha aí. Como é que estão vocês? Tudo bem? Estão me ouvindo bem, gente? Como é que tá por aí? Tá tudo tranquilo? Vamos começar uma noite fantástica. É muito bom ter todos vocês aqui. Respondem aí, tá tudo jóia, gente? Estão me ouvindo? Tá tudo legal? Tem despertado por aí? Cadê os despertados? Hashtag despertados, coloquem aí. Sejam bem-vindos, é uma alegria, uma satisfação estarmos por aqui. E aí, gente? Começamos! Eu estou muito feliz por estarmos aqui hoje, começando com chave de ouro. Hoje é um dia maravilhoso, hoje é um dia espetacular, porque nós estaremos falando sobre liderança, que é um assunto que eu amo, que eu estou tão feliz por poder abordar esse assunto para vocês. E eu vou confessar uma coisa para vocês, gente. Antes de mais nada, quero saber se estão me ouvindo, se estão me vendo, se está tudo legal. Deixa eu adicionar aqui. O som tá bom, legal. Tá tudo ótimo, estão me ouvindo? Legal. Eu tenho um delay aqui de 30 segundos, tá, gente? Então eu venho aqui, mas eu já tô vendo que tá legal. Mas deixa eu confessar uma coisa para vocês. Esse assunto é um assunto que eu tinha resistência de passar ele assim numa masterclass gratuita e eu vou explicar por quê. Porque ele é único, porque pouca gente fala sobre ele. E a gente tem essa questão, pô, será? De repente eu comecei a perceber qual é o meu propósito. O meu propósito está muito além de vender um curso, o meu propósito está muito além de poder estar comercializando alguma coisa. O meu propósito aqui é ajudar pessoas a dar o seu melhor. Em tese é isso. A frase, do meu propósito é potencializar as naturezas criativas através do movimento de despertar para a consciência. Essa é a frase principal. Mas em tese, se uma criança de 4 anos perguntar para mim, tio, qual é o teu propósito? Eu vou dizer para ele, vou ajudar as pessoas a serem felizes naquilo que elas fazem. Se o senhor de 70, 80 anos perguntar para mim, Cláudio, qual é o teu propósito? Eu digo assim, eu ajudo as pessoas a abrir a mente para que elas possam ter mais consciência para poder dar o seu melhor. Então, essa é uma das coisas que para mim está em primeiro lugar. Essa semana eu vi uma notícia que eu achei muito legal, eu não tinha visto isso, e quem faz os despertados, quem faz o programa Despertar comigo, sabe que muitas vezes eu falo sobre compromissos e eu cito a Volvo como uma empresa que tem um compromisso muito forte com a segurança. E sabe o que me chamou a atenção? Essa semana eu vi uma postagem mostrando, inclusive sobre a Volvo, que no ano de 1959 eles criaram o cinto de segurança de 3 pontos. Foi a primeira vez que uma indústria automobilística cria um cinto de segurança de 3 pontos. E eles teriam de tudo para que eles pudessem não apenas patentear, mas trabalhar a patente como exclusiva. Porém, não fazia parte da política estratégica da Volvo restringir algo que fosse para a segurança das pessoas. E eles abriram a patente para que todas as empresas pudessem usá-las. Eu me sinto um pouquinho assim, eu me sinto uma pessoa trazendo aqui um conteúdo em prol de um propósito e deixando claro, livre, quem quiser usar, utilize com maior carinho e prazer, porque não teria sentido nenhum na minha vida se eu pudesse passar a vida aqui sem pelo menos fazer algo significativo para as pessoas. E é por isso que eu estou fazendo essa live aqui. Então eu quero desejar boas-vindas a todos vocês que estão chegando. Eu vou vendo vocês, de vez em quando eu venho aqui dar uma olhadinha nos comentários. Seu propósito é ajudar os outros. Sim, também encontrar o seu propósito, Sara. Muito legal. É por aí. Seu Ângelo, uma honra ter o senhor aqui. Muito bom ter o senhor aqui. Que alegria a gente começar. E conforme eu combinei com vocês, é uma masterclass de conteúdo. Então eu não estarei aqui sem demais delongas. Eu estarei aqui diretamente ao ponto
e vamos falar sobre, né, essa Masterclass. E antes mesmo de eu entrar diretamente no conteúdo, eu fiz uma enquete. Muitos de vocês responderam alguns questionários, não responderam? E muitos responderam no questionário, estava lá algumas perguntas em relação às suas dificuldades, aquilo que vocês tinham de expectativas. E eu li cada uma das respostas com muito carinho. E eu quero dizer aqui alguns padrões que eu encontrei. E de todas as respostas, algumas me chamaram muito a atenção e foram muito fortes. E eu estarei trazendo algumas respostas, né, principalmente conteúdos que ajudem vocês conforme as respostas que vocês me fizeram lá no questionário. E uma delas, eu acho que uma das principais, que teve muita repetição, muita gente comentou: eu preciso aumentar a energia das pessoas da minha equipe e eu preciso aumentar as vendas. A nossa equipe não está vendendo muito, nós precisamos aumentar a venda, queremos uma equipe com toda a energia. Não foram poucas, foram muitas as pessoas que comentaram que querem dar energia, inspiração. O que você pode esperar de mim? Inspiração. Estarei te ajudando a inspirar as pessoas. Talvez não da forma que você espera, mas da forma talvez que você precisa, porque eu estarei aqui trabalhando inspiração da forma com que inspira as pessoas e não às vezes eu gostaria que falasse sobre esse determinado assunto. Talvez os meus assuntos não serão os assuntos que você gostaria, mas serão, sim, altamente inspiradores. E eu vou te ajudar a você ter condições maravilhosas de poder inspirar gente, inspirar pessoas. Outra questão que colocaram aqui, muitos comentaram também, a segunda questão, né? A minha equipe não tem foco, a minha equipe é muito dispersa, preciso dar foco. Através do propósito, nós conseguimos dar foco sem precisar estar nos chatos. E hoje eu estarei falando sobre isso. Como nós conseguimos ter foco na equipe sem sermos chatos. Sabe aquele chato do baixa a cabeça e faz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Nós vamos mostrar de uma forma muito didática, muito simples e muito melhor, muito mais eficaz de como ter foco na equipe sem precisar ficar toda hora batendo na tecla do tem que fazer, desse jeito, desse modo e tal. Outra questão que eu vi aqui, deixa eu só dar uma olhadinha nos comentários, eu tenho que dar um alt tab aqui para ver. Legal, bacana, gente, todos aí, show de bola, bom ter vocês aqui. Bom, outra questão que falaram muito aqui para mim é a questão do respeito. Eu tenho dificuldade em adquirir respeito da minha equipe. Amanhã, no dia 2, eu estarei falando e dando a diferença principal entre obediência e respeito. Estarei mostrando alguns padrões de comportamento que tendem a ir para a obediência e os tipos de padrões de comportamento que tendem a adquirir respeito com as pessoas. Então amanhã eu estarei passando e falando sobre isso. Eu também percebi que muita gente disse: eu tenho propósito, mas não tenho certeza. Então eu estarei sim te ajudando e talvez até algumas pessoas que possuem certeza do seu propósito, pode ser que vão balançar nesses dias, porque os questionamentos que eu farei aqui darão profundidade a isso. Então, para a gente poder começar, primeiro um alt tab, dando uma olhadinha aqui, vendo como é que vocês estão. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou ligar no meu telefone aqui e vou ver se eu consigo ir olhando pelo telefone para não precisar fazendo um alt tab e acompanhando vocês. Maravilha. Deixa eu só ver aqui. Tem que estar no silencioso, né? Para poder acompanhar. Maravilha! Show de bola, gente. Ricardo, bom ter você aqui, meu amigo. Que show de bola. E muito bom até a sua colocação. Eu gostaria de dizer, antes de mais nada também, para a gente começar o conteúdo, dizer, gente, eu sou um ser humano que tem um monte de dificuldades, eu não estou... Quem sou eu para dizer o que deve, o que tem que fazer?
Eu sou uma pessoa comum que está, nesse momento, aprendendo muito, estou num nível ainda buscando uma evolução pessoal, então não tenho tudo que eu falar aqui como verdade. Questione, não tem problema nenhum de questionar isso que eu estou falando e tenhamos aqui, vamos fazer um trato, vamos conversar de uma forma muito madura. Se em algum momento você achar que tem alguma coisa, alguma informação a mais, passe para mim ou passe no privado, a gente vai conversando. O nosso objetivo aqui é formarmos uma legião de pessoas que tragam esse assunto. Meu objetivo é mais trazer o assunto do que expor verdades. E vocês vão ver que a maior parte do meu trabalho aqui são questionamentos. Eu tenho mais questionamentos a fazer do que verdades a passar para vocês. E eu acho que esse é o grande diferencial, né, de todo esse trabalho do líder de propósito, do liderança consciente, do programa Despertar. E quem é despertado, por favor, hashtag despertados. Vamos colocando aí, gente. Bacana? E eu quero começar refletindo por que liderar com propósito. Então, talvez muitos de vocês, por que o tema propósito está tão falado? Por que as pessoas têm conversado tanto sobre o tema propósito ultimamente? Propósito chegou no momento de estar na moda. Hoje todo mundo fala sobre propósito. E muitos falam de propósito de uma forma muito rasa. Desde 2014 até hoje, eu tenho conversado e estudado sobre propósito, e eu confesso que todos os vídeos que tem sobre propósito eu entro para assistir. Todos os podcasts que tem sobre propósito eu escuto. Todos os livros sobre propósito eu leio. E muitos trabalham o propósito de uma forma muito superficial. E eu cheguei a entender um pouco mais sobre propósito quando eu comecei a questionar. Quanto mais perguntas nós fazemos, melhor. Mas, em tese, é porque o mercado que nós estamos acostumados não nos ensinou a expressar a nossa própria arte. Nós viemos de um mercado que tem práticas que existem há mais de 100 anos. E esses mais de 100 anos, a gente aprendeu a trabalhar com jargões corporativos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós aprendemos que dentro das empresas, as empresas, né, têm normalmente procedimentos e as pessoas entram lá para assumir cargos. Poucos entram em empresas e negócios para ser quem realmente são. Na maior parte das empresas não há uma liberdade para que as pessoas possam criar, inovar, ser quem realmente elas são. Então o mercado tradicional não nos ensinou. Inclusive muitos cursos de liderança, eles são voltados para persuadir pessoas para fazer o que você quer. E isso também é muito perigoso. Poucos trabalham e mostram e ensinam a deixar livre as pessoas para que elas realmente façam as suas próprias opções, de forma que seja lúcido e que seja bom para todos. As intenções que sejam as melhores. Poucos fazem sobre isso. Outra questão também poucos cursos de liderança, o mercado tradicional não nos ensina a ter uma equipe com alma. E o que é uma equipe com alma? Alma vem de ânimo. Ânimo vem de ânima. Diz que quando Deus fez o homem, ele soprou ânima. E ânima era um sopro divino que deu animação, que deu alento, que deu alma às pessoas. E muitas pessoas entram em um negócio, entram em uma empresa e começam a trabalhar tão focada no que tem que fazer, o que deve fazer, que às vezes esquecem de ser realmente quem são, ser realmente pessoas livres. E muitos ainda acabam dizendo assim: você quer saber do propósito, meu propósito profissional ou meu propósito pessoal? E eu pergunto, você é dois por acaso? O mundo se dividiu. Nós, seres humanos, fomos nos dividindo aos poucos. A gente começou primeiro, tudo era uma coisa só, tudo era natureza, a gente pertencia à grande natureza. Com o tempo, a gente começou a se separar. Os animais estão lá, a fauna está lá, a flora está lá, e nós somos os, entre aspas, deuses. Muitos se colocam como deuses ainda, como se o mundo foi feito para alimentar os seres humanos. E com o tempo vamos se separando. Depois separa pessoas em ideologias, é direita ou é esquerda, ou é isso ou é aquilo, ou religiões, e aos poucos vão surgindo a guerra por causa das divisões. E com o tempo nós passamos a nos dividir. Eu em casa, eu no trabalho, eu aqui, eu ali. E essa divisão, ela é totalmente nociva
Porque chega no momento que você tem vários eus e não sabe realmente quem você é. Há uma crise de identidade. E na empresa não é diferente. Por que tem tanta síndrome de burnout? Você já se questionou por que tantas pessoas estão estressadas? Por que o estresse é a causa número 1 de morte? E por que o trabalho é a causa número 1 de estresse? Por que muitas pessoas vão para o trabalho sabendo que estão perdendo a sua vida? Então, tem alguma coisa errada aí. Então, nós viemos aqui para resgatar isso, para trabalhar pessoas com alma, que as pessoas possam ser livres, que elas possam ter alto desempenho desde criança até hoje, na vida, em tudo que fizerem, inclusive em um trabalho, na amizade, no amor, no romance, em casa, de forma equilibrada e de forma abundante cada vez mais. Pouco se fala em relações verdadeiras de confiança. O que nós vemos no mercado corporativo são relações de desconfiança, onde muitas vezes as pessoas tendem, cada um, pensar no seu, aonde falta respeito a egoísmo, onde o ego está na frente. E quando há egoísmo, há falta de confiança, desconfiança. Falta de respeito gera desconfiança, que gera egoísmo, e nós precisamos acabar com isso e resgatar um clima onde as pessoas confiam umas nas outras. O mercado tradicional também não nos ensinou o que é riqueza verdadeira. A gente aprende a falar de riqueza somente como econômica. E quantas pessoas passam a vida baixando a cabeça e dizendo assim, eu não posso viver, eu tenho que trabalhar para pagar as minhas contas para um dia ser feliz. Vocês já viram isso? Isso é perigoso, perigoso demais. E muitos que estão aí, que inclusive eu observei nos questionários, estão desanimados simplesmente porque não conseguem ver uma luz no fim do túnel, porque há uma separação da riqueza econômica com a riqueza emocional, riqueza intelectual, espiritual. Tem gente que vende a alma para poder ganhar dinheiro e depois gasta todo o dinheiro para poder recuperar sua alma. E aí, gente, que graça tem? Por que não dá para a gente alimentar de forma abundante? Quanto mais rico espiritualmente eu sou, melhor eu estou emocionalmente. Quanto melhor eu estou emocionalmente, mais eu leio, mais eu converso, mais eu aprendo, melhor eu estou intelectualmente. E a resposta também vem uma riqueza econômica. Então, eu tenho para falar sobre isso e principalmente, o mercado tradicional não nos ensinou a termos uma visão sistêmica, uma visão complexa, sendo que plexo é tecido, como é conjunto, tecido conjunto, tudo pertencente à mesma coisa, tudo interligado. Todos nós fazemos parte de uma grande rede, de um grande tecido. E quando nós estamos, em algum momento, enxergando o outro, ou querendo que o outro esteja onde a gente quer estar, nós não estamos percebendo a vida ao nosso redor. E isso também é muito perigoso. Por isso que surge uma liderança que observa o todo. Uma liderança que olha, antes de mais nada, o seu real motivo, que pergunta por quê. Mas um porquê consciente, não um porquê raso. Porque nós temos vários porquês. E podemos ter porquês rasos, como, por exemplo, comprar um carro, uma casa, uma moto, ou ter lucro na empresa. São porquês também. Mas esses porquês não se sustentam, porque chega em determinado momento, você não consegue dar sustentabilidade, crescimento, pensar de forma ampla. Por isso que eu até peço permissão, estarei tocando bastante conteúdo e trazendo muitos questionamentos. Então, pegue caneta e papel e anote tudo aquilo que eu vou falar, porque tem muitos questionamentos profundos. O meu objetivo é dar profundidade a esse tema. E para a gente dar profundidade, como eu já comentei o porquê, o principal assunto do propósito, eu tenho a trazer para vocês que eu tenho, alguns já conhecem, muitos aqui fazem parte, de um grupo no WhatsApp que se chama Liderança Consciente. Também tem o mesmo grupo, eu tenho no Telegram. Todos os áudios que eu gravo no Telegram, que é o Liderança Consciente, t.me/Liderança Consciente. Você pode entrar lá e lá tem o Telegram. E teve uma vez que eu fiz uma solicitação, eu perguntei,
gente, por favor, tragam para mim uma imagem que representa a liderança para você. E vieram várias imagens, muitas imagens. Eu selecionei algumas e resolvi trazê-las em alguns grupos. Eu resolvi agrupar de acordo com alguns padrões que eu percebi. Então, o primeiro grupo trouxe liderança mais ou menos assim, como, por exemplo, um líder enaltecido pela turma, a turma olhando e dizendo, você é o nosso líder, né? Todo mundo ali e a pessoa no centro das atenções, no destaque, né? Líderes oradores, líderes que chamam atenção, líderes que movimentam, então mostraram esse tipo de liderança, né? Aqui também há um líder na frente, todos atrás seguindo o líder, dando a ideia de seguir, né, o líder como uma orientação, seguidores. Outra questão aqui que eu vi, que essa eu até achei um pouco perigosa, né? Uma pessoa com a mão e as pessoas em cima flutuando como se ele estivesse manipulando pessoas. Então, eu coloquei um grupo aqui onde coloca o líder de uma certa forma, né, coordenando ou em cima e uma posição privilegiada onde as pessoas abaixo não têm tanto poder quanto ele. Então eu percebi um certo padrão nessas imagens. Aí eu fui para um segundo nível. Nesse segundo nível já tinha uma outra visão um pouco mais altruísta. O líder ele está em cima, ele está puxando as pessoas para cima. Perceba o seguinte, olha, vem cá, suba comigo. Né? Então, já um pouquinho diferente daquele líder que a impressão é que dá que ele tem as intenções e ele influencia ou até manipula muitas vezes as pessoas para que sigam ele. Já esse segundo ele tem uma visão mais voltada para os outros e puxando as pessoas para cima. Tem aqui, inclusive, teve uma imagem que eu fiz questão de trazer aqui que passa como se fosse realmente uma dicotomia, ou você é chefe ou você é líder. Colocando do lado esquerdo o chefe e do lado direito o líder. Aqui a gente percebe, por exemplo, né, aonde eles chamam de chefe, o cara em cima do barquinho, do carrinho, as pessoas puxando ele e ele dando as ordens, muito parecido, né, com o que a gente viu nas imagens de cima, e o outro já puxando as pessoas para cima e todos juntos puxando o carrinho. Eu gostaria de trazer também um pouquinho essa relação de dicotomia que também se torna muito perigosa. As pessoas, o que é dicotomia? É quando a gente percebe como se as situações só houvessem dois lados, o né? De duo, de dualismo, de dualista, ou seja, ou você está de um lado ou você está do outro. E é uma tendência das pessoas chamarem chefe o contrário de líder, como se chefe e líder fossem coisas totalmente diferentes. E a gente percebe que o chefe ele está relacionado com a posição. Ou seja, tem pessoas que estão em uma posição corporativa, talvez até um pouco privilegiada, mas isso não significa que elas não sejam líder. Tem pessoas com uma posição privilegiada que também lideram. Assim como tem pessoas com posições que não são privilegiadas e que também lideram. Então o líder não está relacionado com a posição. O líder está relacionado com a forma com que ele lida com as pessoas. Eu acredito que ele está muito relacionado com a inspiração. Pessoas que inspiram, pessoas que influenciam, inclusive que mobilizam outras pessoas, independente de onde ela esteja. Então é dessa forma que eu percebo. Portanto, tem chefes que são líderes e tem chefes que não são. Tem líderes que estão em posições de chefia e tem líderes que não estão. Então uma coisa não é contrária da outra, mas ainda há uma visão muito, você é líder ou você é chefe? Não, tem uma pessoa que às vezes ela é chefe que ela não lidera, ok, mas isso não significa que chefe é o contrário de líder. E a outra questão que eu trouxe aqui também, muito parecida com a primeira, a pessoa lá em cima puxando. Então aqui nós temos, né, essas 5 imagens em 2 grupos de categoria. O primeiro grupo mais voltado para a influência ou até, em alguns casos, manipulação. O segundo, até um líder um pouco mais altruísta, mas ainda tem um padrão nessas 5 imagens. E eu sei que tem um delay aqui de 30 segundos, eu vou esperar um pouquinho, gostaria que vocês me ajudassem aqui. Qual é o padrão? Qual o padrão que vocês percebem que essas 5 imagens mostram o líder? Qual é o padrão
né? Se puderem, coloquem aqui qual o padrão que vocês percebem que essas 5 imagens têm que definem um líder. Eu vou deixar um tempinho aqui, tem um delay, né? Vamos lá. Super acredito na liderança que inspira, Nara colocou. Excepcional, ok. Maravilha. Liderar pelo exemplo, ok. Será que esse cara que está manipulando aqui está liderando pelo exemplo? Né? Esse aqui, ó, será que ele está liderando pelo exemplo? Vamos pensar bem. Será que ao estar manipulando, talvez ele não está forjando alguma coisa? Tem um padrão aqui nas 5 imagens. Essas 5 imagens demonstram o líder em uma posição de vantagem. Percebam que aqui ele está em cima, aqui ele está na frente, aqui ele está manipulando, nesse caso aqui ele está em cima, aqui ele está em cima, aqui ele está em cima. Percebam que muitos aqui estão relacionados com posição. Porém, até aqui ninguém tinha postado imagens que mostrasse líder sem se destacar. Todos mostrando o líder em destaque. Mas será que o líder sempre está se destacando? Ok, a Rosa Valéria colocou a figura número 4. Maurício, o líder está sempre guiando, tomando a frente, trabalhando em equipe. Será que quando o líder se coloca numa posição de superior, pode às vezes estar se iludindo por ele achar que ele é um pouco mais do que os outros? Isso não é perigoso também? Será que a falta de humildade não é algo perigoso para o líder? Aí veio um novo padrão. Algumas pessoas trouxeram, olha só que bacana, trouxeram essa foto aqui. Aí eu perguntei, mas aonde está o líder? A pessoa diz, não precisa estar se destacando. Aí nessa aqui eu também, ó, aonde está o líder? Você não está olhando, mas ele está ali. Aí aqui também, aonde está o líder? Também não há uma posição que diga aonde está o líder. Então nós percebemos que a nossa tendência como seres humanos é imaginar o líder como uma pessoa superior. Mas o líder, se ele é uma pessoa que inspira, você pode inspirar também em posições inferiores, e por que não? A inspiração, ou inspirar é um verbo. Eu inspiro. Liderar é muito mais um verbo do que uma posição. E eu tenho para mostrar para vocês a imagem que mais me tocou até hoje, que para mim mais significa liderança até hoje, e ela não está relacionada com posição, é bem ao contrário, aonde nós colocamos uma pessoa até numa posição abaixo, porém servindo. Mostro aqui para vocês talvez a imagem que mais reflete, uma imagem que poderia falar muita coisa. Se a gente olhar essa imagem aqui, nós podemos perceber aqui várias simbologias. O líder ajudando a pessoa a caminhar melhor. Limpar os pés também significa abrir os caminhos. Também pode ser uma relação de cumplicidade, de intimidade, de proximidade, de amizade e coisas que estão tão distantes. As pessoas falam tanto de liderança voltada para o fazer e se esquecem que a liderança está muito mais profunda do que o fazer. A liderança está na cumplicidade. A liderança também está nos argumentos, nas atitudes, mas também está na emoção, também está no sentimento e principalmente aqui mostra uma liderança por valores. Uma liderança que transcende o que fazer. Então, nem sempre, exatamente o que a Miriam colocou, nem sempre você precisa estar em evidência. Porém, liderar começa com o seu primeiro exemplo. Liderar inicialmente a si mesmo. Então, vamos sair do conceito do líder como aquele cara que mobiliza, que leva, e vamos entender como aquela pessoa que inspira. Se nós olharmos os melhores exemplos de liderança do mundo, todos eles estão muito mais relacionados a questões emocionais do que questões práticas. Mas quando eu pergunto sobre liderança, a maior parte das respostas são práticas e não emocionais.
Então eu gostaria de até lembrar, quem de vocês nunca assistiu aqueles filmes americanos, né, de beisebol ou de futebol americano, aonde até o técnico chega lá e ele percebe um time totalmente desparelho, cada um pensando de um jeito, uma pessoa querendo sair, a outra pessoa mais falta nos treinos do que vai, algumas pessoas brigando ali no meio, e de repente ele para e ele não está ali pensando nele ou na posição dele. Ele começa primeiro a interagir, a entender, a conhecer, a educar. E a educação é muito diferente do ensinar. E anotem aí, há uma diferença entre ensinar e educar. Todos nós já fomos na escola e nós sabemos que muitos nos ensinam, mas nem todos nos educam. O ensinamento está relacionado com informações. Quando um professor chega e passa e ensina uma equação, né, ou ensina gramática, ou ensina alguma disciplina relacionada àquilo que ele está mostrando, ele está passando informações para a gente e nos ajudando e assegurando que nós entendemos essa informação e colocamos em prática. Mas o educar está relacionado a comportamento. E o comportamento ele é muito mais emocional do que em si prático ou teórico, como a gente está acostumado. Então, eu quero trazer aqui, sejam bem-vindos quem está chegando, exatamente, a liderança também está nos servir, exatamente, Ângelo. E aqui nós olhamos uma imagem linda como essa, de Jesus Cristo servindo. E eu também quero trazer aqui, há uma diferença muito grande, viu pessoal, entre ser servidor e ser servente. O que eu separo como servidor e servente é muito importante. O que é um líder servente? É aquele que faz o que você quer. O que é um líder servidor é aquele que faz o que você precisa. E há uma diferença entre o que você quer e o que você precisa. Recentemente eu estava conversando com um empresário e o empresário dizendo, Cláudio, eu não sei o que fazer. Tudo que a equipe quer, eu passo para eles. Eles querem folga, eu dou folga, eles querem isso. E a equipe está solta, eles estão mandando em mim. E agora eu não sei o que fazer. Eu disse, claro, porque você não está olhando o todo e percebendo que o todo precisa de uma condução e você está apenas servindo o que as pessoas desejam. Então tem uma diferença entre fazer o que as pessoas desejam e fazer o que elas de fato precisam. E como é que eu sei o que as pessoas precisam? Aí vem a questão do propósito. Então eu vou trazer aqui algumas figuras, algumas imagens, mostrando aqui. Desafiando Gigantes, exatamente, Miran. Tem o Desafiando Gigantes, que é fantástico. Tem aquele Coach Carter, que também é um filme fantástico nessa linha também. Que agora eu não me lembro se é basquete ou futebol americano, mas tem vários, e todos bem nessa mesma linha. Bom, mas vamos voltar aqui e deixa eu mostrar aqui algumas pessoas e o que eles têm em comum. O que essas pessoas possuem em comum? Vamos mostrar esse cara aqui, que eu acho que todos conhecem, que é o Steve Jobs, o cara da Apple, Walt Disney e Martin Luther King, né? Ou seja, Steve Jobs, o cara da Apple, Walt Disney, né, o cara da Disney, o pai do Mickey, e o Martin Luther King, um grande ativista que mobilizou milhares de pessoas nos Estados Unidos em um momento onde havia tanto preconceito, e ele trouxe ideologias muito fortes lá nos Estados Unidos que fizeram muitas pessoas repensarem a forma de tratar a igualdade ou a desigualdade, né? Então, temos aqui, eu gostaria que vocês trouxessem aqui e me falassem o que vocês acham que há em comum entre Steve Jobs, Walt Disney e Martin Luther King. Vamos lá? Duda, liderar é uma forma de estar e viver. Perfeito, Duda. Aprende-se no ambiente social e não de uma forma individual. Não no teatro, imaginação. Ok, perfeito. Consistência, resiliência, fantástico. Tem muitas coisas bacanas aí. André, o cara do sonho. Quem que é o cara do sonho? Walt Disney. O propósito de Walt Disney era transformar sonhos em realidades. Bom, como a gente tem um delay aqui, e tem um tempo, então eu vou mostrar aqui o que eles têm em comum.
Esses caras, uma coisa vocês vão concordar comigo, fizeram a diferença no mundo. Esses caras marcaram tempo, esses caras marcaram época. Poderia trazer outras pessoas, poderia trazer, por exemplo, Nelson Mandela, poderia trazer também o Mahatma Gandhi, poderia trazer Churchill, poderia trazer tantas pessoas que marcaram época, tantas pessoas que mudaram a realidade no mundo, que eu poderia estar colocando aqui. Mas eu resolvi trazer esses três aqui. Um cara chamado Simon Sinek, esse cara aqui, ó, ele resolveu estudar essas pessoas. E ele começou a perceber que os três haviam adiante, o que ninguém... Exato, os três viam muito além do que as pessoas estavam vendo. Exatamente, Letícia, fantástico. O que nós estamos percebendo aqui, ele percebeu que as pessoas que mudaram o mundo, em algum momento, elas fizeram história e elas tinham um padrão de pensamento. Esse padrão, a forma com que eles pensam e com que eles se comunicam, fizeram história. E era exatamente o contrário do que toda a humanidade. Se nós percebermos, entendermos, Simon Sinek, quando ele criou essa teoria, ele saiu do anonimato e se tornou hoje um dos caras mais famosos do mundo por causa dessa teoria. Tem um livro, se vocês quiserem, por favor, anotem aí e, se puderem, leiam esse livro. O nome do livro é Comece pelo Porquê. É um livro incrível, vale muito a pena, tá? E nesse livro ele explica muito bem esse padrão. O nome desse padrão é Golden Circle, ou Círculo Dourado. O Simon Sinek, ele trouxe três questões que ele diz o seguinte: a maior parte de nós, seres humanos, a forma com que a gente pensa e se comunica está baseado em três questões. A primeira questão é o quê. É, por exemplo, assim, você perguntar, eu sei que tem muitos donos de padaria aqui, perguntar assim, o que você faz? Eu tenho uma padaria. Ou, o que você faz? Eu tenho uma loja de roupas. O que você faz? Eu tenho uma loja de computadores. Então, na maior parte das vezes, as pessoas se apresentam falando o quê, né? É muito normal em um curso a pessoa começar se apresentando, olá, meu nome é fulano de tal, eu faço isso, Então, na maior parte das vezes, a apresentação é voltada para o quê. A segunda questão, que algumas empresas e algumas pessoas usam também, é o como. O como faz. Como, por exemplo, eu tenho produtos de altíssima qualidade, buscando desempenho, alta satisfação, eu trabalho com produtos com design moderno, com design arrojado, eu trabalho pães com fermentação natural, eu trabalho fornos, eu sei que o seu Ângelo está aqui, fornos dos melhores do Brasil, com altíssima qualidade, com tecnologia de ponta, de primeira linha. Então aqui nós temos aqui um como, que é voltado muitas vezes para o como eu faço, como eu apresento, como eu mostro. Na maior parte das pessoas, elas param por aí. Elas falam o quê e falam o como. E muitos dão tilt quando vem essa terceira questão. Que questão é essa? O porquê. Pouquíssimas pessoas começam ou falam ou se comunicam explicando por que fazem o que eu faço. Por que fazem o que fazem, né? Por que eu vendo computadores? Por que eu presto consultoria? Por que eu ajudo pessoas? Por quê? Por que eu faço o que eu faço? Quase ninguém consegue responder essa pergunta de uma forma profunda. Simon Sinek começou a observar e ele viu que as questões do o quê e do como são questões muito superficiais e eu diria que até rasas. Questões como o quê e o como são questões simples, mas que não têm, elas são teóricas, mas muito pouco emocionais. Elas não entram na emoção, não envolvem as pessoas. O que eu faço vendo computadores, beleza, um monte de gente vende, com qualidade. Todo mundo diz que tem qualidade, e aí? E o que mais? E apenas a questão do porquê são questões altamente emocionais, que entram no coração, que tem o hábito de poder atingir o límbico, que é a parte do nosso cérebro que cuida das nossas emoções. Quando nós temos um porquê muito claro, nós estamos falando da essência do negócio. E quando nós falamos da essência, as pessoas tendem a entender melhor e a se conectar com a tua essência. Porque dificilmente você vai dizer um o quê
sendo que um porquê, sendo que esse porquê não é a sua verdade. Então, quando você fala do seu porquê, você está sendo ousado, você está colocando as suas razões, os seus reais motivos. Então seria mais ou menos assim, vamos citar o exemplo do Steve Jobs, né? Se a Apple fosse como qualquer outra empresa de computadores, ela começaria dizendo: nós vendemos ótimos computadores com design moderno e arrojado. E pararia por aí. Apenas uma explicação racional. Mas a Apple começou de forma diferente. Ela começa com um propósito. E o propósito, por exemplo, de Steve Jobs é desafiar o status quo. Então seria assim: nós queremos desafiar o status quo, pensar de forma diferente, ser disruptivo, inovar. Como? Através de produtos inovadores. O que vocês vendem? Nós começamos com computador. Nós hoje produzimos também smartphones, smartwatches e várias outras coisas. Mas o que a gente vende não tem tanta importância como o porquê. Por que a gente vende é muito mais importante. Da mesma forma, a gente percebe no discurso de Martin Luther King. Quando ele começa inicialmente o seu discurso, ele poderia dizer, né, devemos respeitar as diferenças, tal e tal, e não. Ele começou inicialmente, a primeira frase dele impactou milhares e milhares de pessoas quando ele disse: I have a dream. Eu tenho um sonho. Quando ele falou do seu sonho, ele conectou com o límbico, com a emoção das pessoas. Ele expôs a sua alma foi para frente e as pessoas se conectaram com o seu porquê. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês como as lideranças muitas vezes são equivocadas. Claro que todos precisamos do o quê e todos precisamos do como. Vamos perceber o que é o quê em uma empresa. O quê são as tarefas. O que tem que fazer? Tem que limpar, tem que organizar, tem que atender, tem que vender, tem que ligar, tem que mandar um e-mail. O tem que, né? As tarefas do que tem que fazer, o que é perigoso quando a gente começa a orientar pessoas no tem que. Isso é muito perigoso porque a gente acaba simplesmente focando na tarefa, ficando o cara do checklist. Tem muitos líderes que só se comunicam com o que fazer. São os tais portadores do checklist. Eles vivem com uma planilha na mão dizendo fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo e simplesmente olhando. Eles focam e valorizam apenas as pessoas que se esforçam. E o esforço é sinônimo de coletivo. Às vezes a pessoa se esforça, não chega a lugar nenhum, mas o esforço tem maior vantagem para uma pessoa que coloca o quê na frente. E normalmente, uma pessoa que coloca o quê, ela tem mais facilidade quando ela coloca regras. E as regras, amanhã eu vou falar melhor, elas não tendem a conseguir respeito, adquirir respeito. Empresas cheias de regras tendem a gerar rebeliões. Alguém de vocês assistiu o filme O Expresso do Amanhã? Se não assistiram, assistam para analisar o que é um experimento social de liderança, sendo que um cara está lá no meio das pessoas, em nenhum momento foi dito como líder e atuava como líder, e em si as pessoas mandando, dando tarefas, dando regras, dando normas e chegando a rebeliões. Então aqui eu acho que mostra muito. O líder do quê, ele tende a falar tem que. O tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que acontece com o líder do quê? Quando, não é que a gente não, por favor, não me entendam dizendo que, Cláudio, então tem que parar de fazer checklist. Não, checklist é necessário. É claro que é importante a gente entender pessoas que se esforçam, mas o problema é você colocar a tarefa e o checklist na frente e somente valorizar tarefas e checklist. As pessoas que estão lá em uma tarefa e elas sabem que no dia inteiro elas têm que... O checklist, o André colocou aqui. Checklist é boa. As pessoas que tendem a simplesmente cumprir regras e normas, elas tendem a não gostar de onde elas trabalham. Então há uma grande tendência de pessoas que trabalham no ambiente que cobra muito e bota a tarefa na frente, essas pessoas não ficam por muito tempo ou se ficam, caem na monotonia e baixam o rendimento. Então preste atenção, se você é um líder do o quê, você está baixando a energia da tua equipe e está dispersando as pessoas. Há uma tendência
que gere muito retrabalho, muitos problemas, e quanto mais o que você focar, mais vão fazer errado. Então, tome bastante cuidado. O segundo é o líder do como. O como já é um pouco mais humano, ele já está mais próximo das pessoas. Aquele líder que ele foca mais na qualidade. Normalmente ele está ali, ele verifica a qualidade do produto, ele sabe que o produto tem que ser impecável. E a palavra qualidade para ele está em primeiro lugar. Porém, qualidade é muito subjetivo. Quando ele chega lá e diz precisamos de produtos de qualidade, ele não explica como que é exatamente a qualidade e há uma tendência das pessoas não entenderem e, no final das contas, o líder do como acaba focando e se tornando muito centralizador. Né? Ele volta para a satisfação, e satisfação também é um assunto muito subjetivo. O que é satisfação para um cliente não é satisfação para o outro. Então são líderes que atuam sim, eles orientam, as pessoas gostam, mas ele está toda hora voltando para o como, então ele volta para a qualidade, para a satisfação, é o cara que gosta de procedimentos, é o cara que gosta de criar manuais, verificar como se faz as coisas, ele verifica tudo dentro do padrão, é importantíssimo que a empresa tenha, mas ele só valoriza qualidade, satisfação, procedimentos, manuais, e isso está na frente de tudo. Acaba sendo uma pessoa altamente centralizadora, e esse é o cara que chega para mim e diz assim, Cláudio, eu não sei delegar, porque o como está na frente dos seus argumentos. E aí temos uma terceira forma de liderar, que essa é a forma dos grandes líderes que marcaram a humanidade, e um a cada 1000 aparece lá de vez em quando e conseguem mudar a vida das pessoas que estão ao seu entorno. É o líder do porquê. É o líder que ele dá mais liberdade. As pessoas não entendem porquê, mas ele não está toda hora ali dizendo faz isso, faz aquilo, ou coordenando, mas ele está todo momento conversando com as pessoas, entendendo as pessoas e procurando nelas o real motivo. Lembram dos filmes que eu citei dos americanos? A grande magia daquele cara lá que era o técnico, né, do jogo, a magia dele é que ele olhava para as pessoas e fazia elas sonharem mais. E eles percebiam que quanto mais as pessoas sonhavam, mais elas eram melhores para elas mesmas. E quanto mais elas cresciam como seres humanos, mais também rendiam no coletivo. E aqui nós percebemos que o líder do motivo, o líder do porquê, ele tem uma maior empatia. Ele busca se conectar com o coração das pessoas e ele não está querendo persuadir. Ele está querendo se conectar. O líder do motivo é o líder da conexão. É o líder que coloca uma palavra que poucas pessoas colocam na frente, poucas empresas trabalham isso de verdade, que são os valores. É muito normal, a gente vê muitas empresas aqui, colocam valores simplesmente no papel. É bonito colocar os valores, mas não se coloca na prática. Pessoal, eu queria só aproveitar um momentinho aqui e comentar uma coisa que eu não comentei lá no início, tá, gente? No final dessa live, eu vou dar a senha para vocês acessarem o PDF. Então, quem ficar até o final vai conseguir acessar todo o PDF que eu vou enviar para vocês com toda a apresentação, tá? Só para colocar aqui. Então, é muito importante que vocês acompanhem, porque o conteúdo, o ouro está no final. Então, prestem muita atenção. E o que são os valores? É aquilo que a gente valoriza, é aquilo que a gente coloca na frente. O líder de valores é aquele que capta as coisas mais profundas, mais emocionais daquelas pessoas, aquilo que é mais genuíno. Quem entende os valores genuínos e virtuosos, muito importante isso que eu vou dizer para vocês, valores genuínos e virtuosos, no fundo, são benevolentes. E alguém perguntou, recentemente para mim, eu fiz um trabalho onde eu fui definir, claro, eu fui orientar uma equipe de gestores, de empresários, sócios, totalmente dispersos assim, um pensava de um jeito, outro do outro, eu fui orientar eles a definir um propósito coletivo. E um feedback que eu recebi, que eu gostei muito do feedback que eu recebi, que um deles chegou e disse assim, Cláudio, eu não consigo entender que a gente não brigou, a gente vive brigando. E durante todo o trabalho que você fez, nós estivemos tão conectados que a gente teve uma harmonia maior. E eu posso dizer para vocês qual é o segredo.
Tá? Qual é o segredo que faz com que as pessoas entrem numa harmonia maior? O segredo é que antes da gente começar, nós começamos primeiro individualmente, cada um trazendo seus valores, e dentre os valores virtuosos tinha honestidade, transparência, ética, humildade, empatia, respeito. E quando a pessoa coloca os seus valores e diz assim, eu valorizo o respeito, ela não terá, em nenhum momento, ela terá a audácia de desrespeitar alguém, porque ela está trabalhando a sua ética, e a sua ética, a sua coerência. Então, quando nós estamos ali trabalhando os valores das pessoas, nós temos o hábito de trazer em si aquilo que ela valoriza com benevolência e trazer essa benevolência na frente das suas atitudes. E isso que faz com que o grupo cresça. Por fim, o líder do motivo é o cara que mais se expõe, porque ele bota a vida dele, ele chega lá, é isso que eu acredito. Ele jamais, um líder do porquê, ele jamais conseguirá falar um porquê que não é verdade, porque ele não dura por muito tempo. Um líder de propósito de verdade, ele está expondo a sua vida e ele não é aquele cara no trabalho, ele é uma coisa, em casa ele é outra. Não, ele é o mesmo em casa, no trabalho, porque o exemplo da vida dele é aquilo que ele acredita. Então, muitas vezes esse líder, né, aquela pessoa que tem um propósito na frente, ela defende esse propósito de forma atômica, fractal, em tudo que ela vai. Seja com o porteiro, seja com uma pessoa, um mendigo na rua, seja com o gerente do banco, seja com o CEO da corporação, não importa. Da mesma forma, ele tem uma coerência de propósito e ele trata e coloca os seus valores na frente. Dessa forma, ele gera confiança. Porque ele é transparente, ele é o mesmo. Quando você é o exemplo, quando você tem coerência, você tem ética. Ética e coerência é a mesma coisa. Então você atuar com confiança, chegando, aí sim você é um líder de propósito. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é que o propósito não é algo pronto. O que a maior parte das pessoas fazem? Primeiro começam a empresa e depois definem o negócio da empresa e aí tentam definir o propósito da empresa que não se conecta com ele. Isso não existe. Gente, se você não define o teu propósito de vida antes, você não vai conseguir definir o propósito de um grupo ou de uma empresa. E o que eu vou fazer aqui hoje é orientar vocês a definir o seu propósito, a sua verdade, a sua coerência, a sua ética. E isso estará na frente de todas as suas atitudes. Então prestem muita atenção, porque eu vou mostrar aqui rapidamente o nível de evolução. O que descobriram? Descobriram uma questão no nosso cérebro. Por que o propósito é tão profundo? Porque é o seguinte, o nosso cérebro é mais ou menos aqui, ó. Aqui a gente está observando, né, a questão da massa. Em termos de massa, a gente observa assim, o azul é o nosso corpo, o cérebro é apenas esse espacinho, ele ocupa menos de 5% do nosso corpo, o nosso cérebro ocupa. Então ele ocupa muito pouco espaço em relação ao nosso corpo. Mas a energia, ele ocupa muito mais. Então ele ocupa muito pouco espaço em massa e ele ocupa muita energia. Porém, o cérebro é o nosso gestor de energia. É quem é o gestor, é quem organiza, é quem define, é quem direciona a energia, é o nosso cérebro. Então, como que a gente vai fazer se o cérebro ele é o que menos ocupa espaço, mas é o que mais ocupa energia, ele é o gestor? Ele vai precisar gastar menos. Então, a tendência do nosso corpo é gastar pouca energia. Mas por que eu estou mostrando isso? Porque desde a época dos homens da caverna, você conseguir energia não era tão fácil. Né? Não era sempre que você conseguia matar um animal para você poder se alimentar. Então, na maior parte das vezes, o ser humano ficava dias sem comer até conseguir um alimento. E o cérebro começou a agir de forma instintiva, dizendo, eu preciso poupar energia. O que acontece é que há algumas teses, e dentre essas teses dizem, né, que a evolução do ser humano veio quando o homem aprendeu a cozinhar. Olha só, quando o homem aprendeu a cozinhar, o que aconteceu? Ficou mais fácil conseguir comida. Mas faz muito pouco tempo. Se a gente olhar, faz centenas de anos que a gente aprendeu a cozinhar, de milhares e milhares de anos que a gente existe. Então, é muito recente. E o cérebro ainda está com... A evolução não aconteceu tão rápida.
O cérebro ainda tem essa questão, eu preciso economizar energia. E como que ele economiza energia? Eu vou mostrar aqui para vocês. Começa a perceber aqui. Olha só. Antes mesmo, olha o mecanismo de defesa do cérebro. Pensar gasta energia. Quando surge um problema, eu tenho duas opções. Ou eu vou para padrões já conhecidos e poupa energia, ou vou desafiar o meu cérebro que gasta energia. Hoje, a gente se alimenta. Hoje é mais fácil conseguir energia. Então, hoje a gente pode desafiar o cérebro, hoje a gente pode ser criativo, mas o nosso cérebro, ele tende a não ser criativo. Ele tende a não ir para o campo da criatividade. Percebam isso? Vamos perceber o seguinte, eu vou mostrar aqui está o nosso cérebro. Ele é dividido em 3 partes. Paul MacLean foi um teórico que criou a teoria do cérebro trino. E ele disse que o cérebro faz parte da evolução humana. Ele disse que o cérebro veio, da origem animal. O primeiro animal que originou foi o réptil, os répteis. Vou começar primeiro de cima, desculpa. Essa massa grande, maior aqui, essa massa se chama neocórtex. O neocórtex, ele é a nossa parte teórica. Ela veio, a nossa origem do primata, ela veio os macacos têm o neocórtex desenvolvido, que é a nossa parte teórica, a nossa parte que analisa informações. É a nossa parte que planeja em curto, médio, longo prazo. É a parte do nosso cérebro que consegue distinguir uma coisa de outra. É a nossa parte que consegue pensar, raciocinar. É a parte inteligente do nosso cérebro, é ela. Qual é a zona de conforto do neocórtex? O padrão. Ela tende a procurar padrões de comportamento. É mais ou menos assim. Veio um problema, ele olha qual é o problema e vai para o padrão. Um líder que trabalha somente com a razão, e a razão é padronizada, ele começa a perceber que a única forma de resolver o problema seria ou usando um gatilho mental, que muitos já ouviram, porque está aí nos livros, as teorias, então ele tenta influenciar usando teorias, ou ele tenta manipular usando argumentos, ou pior de tudo, ele manipula usando algumas práticas, do tipo assim, se você fizer isso, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Começa com a mãe e com o pai. Uma mãe ou um pai, lá na infância começa a perceber que é mais fácil, é um padrão de comportamento. Você chegar para uma criança e dizer assim, come toda a comida que está no prato, a criança não vai te obedecer. Aí ele vai para o padrão. Qual é o padrão do neocórtex que você vai buscar? Se você comer, eu vou te dar um picolé de sobremesa. A criança vai comer tudo por causa do picolé. E aprende, dentro das empresas, a se tornar um líder manipulador. Se você fizer, cumprir a meta, eu te dou isso, te dou aquilo. E quando vê, as pessoas só estão fazendo pelo prêmio. Então isso é um padrão. É um padrão que dá certo. Mas as pessoas não conseguem ter um relacionamento maior. Olha só, a segunda parte do cérebro, que é o límbico, é a nossa parte responsável pelo a nossa emoção. Essa é a herança dos mamíferos, que trouxeram o conceito de casais, de família e de tudo mais. Então, aqui o límbico, ele tem como padrão o apego. O que é o apego? Eu me apeguei. Então, todo dia fazer a mesma coisa, eu gosto desse lugarzinho aqui, eu não saio daqui, ele cai na zona de conforto. Quando vê, ele ficou, ele não sai. O límbico, ele tende a apegar, e o apego tende a ir à zona de conforto, e a zona de conforto faz com que as pessoas não se desenvolvem. E por fim, nós temos aqui o reptiliano. O reptiliano, a zona de conforto reptiliano é a rotina. O que é o reptiliano? A origem dos répteis, que trouxe a visão do instinto, do fazer, ou você enfrenta ou você foge. Ou você corre, ou você paralisa, ou você enfrenta. E o reptiliano, a rotina, é o que vai nos mostrar a zona de conforto do nosso cérebro reptiliano. E aí, como é que eu faço para sair dessa zona de conforto? O único carinha que é o insano deles aqui é o límbico. É quando ele começa a se desapegar da rotina e ele se apega por outra coisa maior, quando é uma causa. Quando ele tem uma causa, quando ele tem aquilo que ele acredita, quando ele tem algo que lembra a sua infância, quando ele tem algo que ele vê que é maior do que ele se desapega da rotina e ele tende a se apegar com aquilo maior, ele se encanta. É ali que vem a paixão,
né? Quando a gente está apaixonado, a gente sai, a gente faz coisas diferentes. Porém, isso é importante fazer com consciência. Quando não feito com consciência, ele tende a descarrilhar tudo. Mas quando nós temos um propósito muito claro, e esse propósito foi trazido com consciência, o límbico é o único carinha que vai lá para o neocórtex e vai dizer assim, vamos ser criativo? Vamos buscar novas coisas? Vamos buscar novas alternativas? Vamos buscar novos jeitos de trabalhar com as pessoas, de lidar com as pessoas? E por fim, ele vai também inovar. Então, quando eu sou criativo pelo neocórtex, eu boto em prática e eu inovo. Então, o propósito é o único carinha responsável para te tornar criativo e inovador, é o propósito. Quem vai fazer você sair da zona de conforto é o seu propósito. E o que é, né? Empresas com propósito. Tem 300% mais inovação, 150% menos estafa, 91% dos consumidores globais trocariam de marca se uma marca diferente com preço e qualidade similares apoiasse uma boa causa, 44% mais retenção de talentos e marcas que afetam positivamente o mercado superam seus concorrentes em 120%. Então observem, o propósito traz inovação, traz menos cansaço e retém mais talentos. As pessoas gostam e querem estar junto. Então, eu vou passar aqui rapidamente propósito. O que é a palavra propósito? Propósito vem do latim pro, ponere, ponere é pôr e pro é a frente. Então propósito em tese é pôr à frente. Eu li vários livros e vi que todo mundo fala sobre o propósito, ninguém está errado. Quando se fala de um propósito, até comprar um carro é um propósito, é o que você coloca à frente. O grande problema não está em falta de propósito. Tem muita gente aqui que tem propósitos de vida. A questão é a profundidade que se dá para o propósito. Pouca gente é capaz de se questionar o porquê do porquê do porquê do porquê. É mais ou menos assim, né? Pouca gente dá essa profundidade. É assim, eu estou atravessando a rua. Por que atravessar outra rua? Para entrar no restaurante. Para chegar no outro lado. Mas por que chegar no outro lado? Para entrar no restaurante. Por que chegar no restaurante? Para me alimentar. Por que se alimentar? Para fazer bem a minha saúde. Mas por que você quer fazer bem a saúde? Para viver melhor. Mas por que você quer viver melhor? Para poder mudar o mundo. E o que é mudar o mundo para você? Então começa a perceber que quanto mais questionamento você fizer, mais profundo e mais consciente você será. E essa consciência, no fundo, ela faz o bem, ela é benevolente. Se você não ativar a tua maior consciência de propósito dentro de ti, você será superficial nas suas atitudes e vai ficar o carinha do o quê e do como. Faz sentido isso, gente? Faz sentido o que eu estou colocando aqui para vocês? Designo. Designo, gente, é tido como sinônimo de propósito, mas eu percebi que propósito se define, designo não. Designo, ele vem de de mais signo. Signo é sinal, de é que vem de fora. Um sinal que vem de fora, ou seja, eu recebi um sinal, eu fui designado a tal tarefa. Então não é uma escolha. O propósito é uma escolha, o designo não. O designo é mais ou menos assim. Eu sou filho de padeiros e aprendi a fazer pães e de repente, quando vê, eu estou prestando consultoria com padarias de todo o Brasil. Há um sinal lá de casa do meu pai que me ensinou a gostar de padarias, a trabalhar com padarias, a viajar por padarias do Brasil. Então há sinais e eu respeito esses sinais. Então esses sinais que me ajudam a entender por quê. E aí quando eu começo a me questionar, por que eu fui parar para um setor que mais atende pessoas por metro quadrado do Brasil? Por que eu fui parar em um setor que tem maior quantidade de colaboradores por metro quadrado? Por que eu fui parar em um setor que trabalha com tanta gente e eu amo gente? Peraí, e se eu ligar uma coisa com a outra, eu começo a perceber que tudo foi uma escola para mim e tudo me ajudou a chegar em algo mais profundo daquilo que eu acredito e uma transformação que eu quero para as pessoas e para o mundo. Então aqui vem a questão. O propósito é a consciência do desígnio. Quando eu trago o desígnio para a consciência, eu tenho um propósito claro. E esse propósito merece uma profundidade. E o que é o destino? Destino é o pontinho do Google Maps, é o pontinho do Waze, é onde você quer chegar, porém o propósito é a bússola. Então aqui você está percebendo, o propósito é o porquê você faz, o destino é aonde você vai chegar. As pessoas
focam muito no quê e focam muito pouco no porquê. E por fim, essa palavra que não é à toa que está aqui, que é o livre-arbítrio, que é a livre escolha. Cláudio, eu tenho poder de escolha? Claro que sim. Você precisa entender os seus desígnios, mas se você passar a vida inteira procurando algum sinal para saber qual foi o propósito para a minha vida, você vai chegar no final da tua vida, vai olhar para trás e vai dizer assim, eu ainda não sei. Então, se você não tomar uma decisão através de questionamentos, você vai passar uma vida inteira rasas procurando respostas de alguém para responder para você. Então, não procure que o outro responda para você. Decida você. Tome você a decisão. Eu quero finalizar aqui. Então, aqui tem um e-book. Defina, né, o seu propósito. Vamos lá. Agora eu vou trazer alguns questionamentos que você poderia te fazer aqui. Opa, tem um probleminha aqui. Esses questionamentos são necessários para você que quer definir e quer entender melhor o teu propósito. E atenção, gente, pode acontecer de você fazer algumas respostas que são mais rasas. Atenção, se a resposta for muito rasa, não vai te levar a lugar nenhum. Então, por favor, tenha um compromisso contigo e eu gostaria que você respondesse para você. Eu me comprometo a dar profundidade nessas respostas. Tá? Eu me comprometo a dar profundidade nessas respostas. E a primeira pergunta que vai te ajudar a entender melhor o teu propósito é: o que te inspira a ser melhor todos os dias? Aqui, ó, gente, talvez você vai dizer, minha filha, por quê? Por que a sua filha? Começa a perguntar o porquê do porquê. O que me inspira? A gratidão. Mas gratidão pelo quê? A gratidão por estar vivo. Beleza, mas o que para você significa estar vivo? Começa a trabalhar mais questionamentos e dê profundidade a essa pergunta. Ok, gente? Então essa é a primeira pergunta. Responda e eu vou entregar no e-book, no final eu vou entregar um código e no código você vai digitar para abrir o e-book e eu vou mandar por e-mail para vocês o e-book, tá bom? E você vai responder aqui. Então, primeiro, o que te inspira a ser melhor todos os dias? Segunda pergunta. O que falta no mundo que você tem de sobra? Cláudio, é meio estranha essa pergunta aí. Como assim o que falta no mundo que eu tenho de sobra? Pois é, muitas pessoas, eu tenho certeza que você já teve vários momentos na tua vida que você chegou e disse assim, pô, seria melhor o mundo se o mundo fosse assim. Cláudio, não é uma prepotência isso? Não. Todos nós temos características maravilhosas. E todos nós temos algo que nos sobra e que pode ajudar a ter um mundo melhor. Então começa a perceber isso. O que está faltando no mundo? Eu tenho, sei lá, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa honesta. Está faltando honestidade no mundo. Começa a trazer o que falta no mundo. Falta empatia, falta respeito. O que você acha que falta, que você tem de sobra e que você pode ajudar o mundo a ser melhor? Isso vai te ajudar a definir o teu propósito. A terceira pergunta, o que você pode fazer todos os dias? Analisando as questões anteriores, tá? O que eu tenho que falta no mundo, o que me inspira, o que eu posso fazer todos os dias que pode marcar minha existência? O que vai deixar o meu legado? Atenção, gente, fujam de respostas rasas. Eu vou citar algumas respostas rasas aqui. Eu posso dar o meu melhor. Tá, mas o que é dar o teu melhor? Ser uma pessoa do bem. Mas o que é ser uma pessoa do bem? Me explica o que é bondade para você. Buscar a excelência. Então, o que é excelência? Que tipo de excelência que você busca? Então, vá e traga. Quanto mais profundo você for nessa resposta, tenha certeza que aqui você vai encontrar a tua missão de vida. Aquilo que você faz todos os dias, que marca a tua existência, que você vai fazer todos os dias, que é forte, que é profundo, que torna você diferente para fazer a diferença no mundo. Responda essa pergunta. Quarta pergunta. Como você se enxerga daqui a 5 anos cumprindo a sua missão? Lembram? Na questão anterior definimos a missão, agora nessa questão é o seguinte: como é que eu me enxergo se eu todos os dias fizer isso que eu coloquei na questão anterior? De forma profunda, de forma verdadeira, todos os dias. Aonde eu vou chegar? Como é que eu me projeto? Como é que eu projeto a minha imagem? Como é que eu vejo as pessoas me enxergando daqui a 5 anos?
Essa é a quarta pergunta. Quinta pergunta aqui, gente. Quinta pergunta. Qual é a sua marca? Quando lembram de você, quando lembrar de você, como é que você quer que se lembram? Ah, eu quero que me lembram pela minha honestidade, pela minha transparência, eu quero que lembram... Vou colocar o meu exemplo aqui, tá? A minha marca é integridade e honra. Ser íntegro e honrar com aquilo que eu prometo. Então isso para mim é muito, muito forte, muito importante fazer isso todos os dias. Então isso para mim é o que eu coloquei na frente para marcar a minha existência. Então, e você? Coloca aí duas palavras, no máximo duas palavras, que descreverão você, que você quer que as pessoas, quando olharem para você, dizem assim, eu olho para a pessoa e isso que eu enxergo nela. Coloque aí. A questão número 6. Qual é a emoção que você deseja gerar nas pessoas que tiverem contato com você, né? Então, como que você quer, o que você quer que as pessoas sintam? Que tipo de emoção? Fuja da palavra satisfação. Por quê? Porque satisfação é genérico. O que satisfaz uma pessoa não satisfaz a outra. Busque emoções mais específicas, profundas. Ok, gente? Questão número 7. Estão marcando aqui? Questão número 7. Descreva seus principais talentos. Aquilo que você sabe fazer bem feito, aquilo que é sua habilidade, aquilo que você faz e que gera destaque em você. Quais são os seus talentos? O que você sabe fazer melhor do que a maior parte das pessoas? Coloque aí todos os seus talentos. Ah, eu tenho talento com escrita, eu tenho talento com música, eu tenho talento com se jogar futebol. Bota aí todos os talentos que você tem e vai para a profundidade do talento. Aquela pessoa que sabe jogar futebol, o talento dela não é jogar futebol. O talento dela é agilidade, pensamento estratégico. Comece a perceber que tem coisas mais profundas aí naquilo que você faz. Agora a questão número 8. Quais são os seus valores? Aquilo que você não negocia. Aquilo que você coloca na frente das suas atitudes. Quais são os seus valores que são inegociáveis? Entende-se, né, por valor aquilo que está na frente das atitudes que você não abre mão. E eu sugiro aqui que entre em valores virtuosos. Quanto mais virtude você desenvolver através dos seus valores, melhor. Como humildade, coragem, serenidade, valores que desenvolvem virtudes. Quanto mais virtude você se desenvolver e que você valoriza, seja ético, coloque a tua verdade aqui. Melhor. Por fim, na questão número 9, essa questão é muito profunda. Qual o seu real diferencial? Atenção, o diferencial não é o seu talento, ele está além, tá? Porque o talento é o que você sabe fazer, né? O diferencial é o que você é, o que te torna diferente das pessoas. O que realmente, quais são as suas competências, suas habilidades, o que te torna diferente quando as pessoas olham para você. Então percebam que não são questões para você responder assim do nada, pronto, já respondi. São questões para filosofar. Propósito, se você não filosofar com ele, você vai ter um propósito raso. Então aqui, essas são as 9 questões que eu prometi para vocês, passou do prazo aqui, mas eu estou entregando para você, tá? Perguntas são o roteiro completo para definição do propósito. Exatamente, Letícia. Esses são todas as perguntas. Se você realmente pensar nele, está todo o teu roteiro aqui. Então agora, Cláudio, como que eu vou definir o meu propósito olhando para eles? Agora vem a chave do sucesso. A questão número 10. O seu coração. Eu vou sugerir que você faça o seguinte, que você respire fundo, depois você vai pegar cada uma das questões e leia as questões com o teu coração. Comece a analisar quais são as palavras que mais marcaram para você. Quais são aquelas palavras que você lê e diz assim, caramba, essa palavra me emociona, escreva aqui, você só vai escrever palavras que te representam, tá? Então aqui, ó, é hora de ler as respostas com o coração. Relaxa. Respira fundo, deixa o teu coração te orientar. As palavras que fizeram o teu coração bater mais forte, gerar brilhos nos olhos, elas você vai escrever aqui. Busque as palavras que te representam, não apenas hoje, mas que representam a tua história. E aqui o que você vai fazer?
começa a analisar, começa a refletir, começa a trazer essas palavras com amor, com carinho, te envolva com as palavras, veja realmente qual é o teu sentido, o que faz sentido para você. Faça com sentido tudo o que fizer. Por fim, agora nós vamos descrever o nosso propósito. Organize as palavras e priorize aquilo que te faz real sentido. Aí vem a chave da pergunta, né? A pergunta é qual o porquê que responde todas as outras questões. Qual o porquê que responde todas as outras questões? Qual o porquê que não há outro porquê mais profundo? Qual o seu motivo mais profundo? O que para você é mais profundo? Quando você... Eu tenho certeza que muita gente diz assim, eu já tenho meu propósito, mas quando começar a questionar aqui vai ver que o teu propósito é muito mais profundo do que isso. E esse é meu objetivo, dar profundidade. E eu vou te dizer o seguinte, amanhã eu vou te ensinar a trazer esse propósito e expandi-lo através de uma inteligência social. Como você vai utilizar o propósito para te aprender, para te mergulhar no mar do outro. Amanhã não, quarta-feira, né? Para que você possa ter mais empatia, para que você possa aumentar a tua relação, o teu relacionamento com pessoas, para que você possa construir o coletivo, para que você não se coloque na frente do outro e coloque os outros juntos com você, no mesmo lugar, para que você conecte o teu propósito com as pessoas e que as pessoas estejam contigo pela tua verdade, pela tua ética. Só assim você vai mobilizar, você vai inspirar, você vai dar energia. Quer saber como fazer a tua equipe vender mais? Se envolva com elas, inspire elas com um propósito, com algo que seja profundo, que seja verdadeiro, que seja ético, que seja a tua ética exposta no teu coração, na tua verdade, no teu brilho nos olhos. E assim, hoje, eu finalizo com alguns exemplos aqui. Eu quero trazer alguns despertados que fizeram o programa Despertar comigo, que é um outro programa que eu tenho, que é um programa sobre empreendedorismo, que é maravilhoso e que definiram os seus propósitos. Agora nós estaremos lançando um outro produto, que é o Liderança Consciente, como liderar com propósito. Mas aqui eu quero trazer alguns despertados. Então o primeiro que eu vou trazer é o Renato. Renato é fotógrafo, gente. Olha que diferença. Uma coisa é você dizer assim, eu tiro fotografias. Outra coisa é dizer, o meu propósito é semear e cultivar legados verdadeiros e afetivos, honrando pessoas e histórias. E aí, quem você vai contratar? Aquele cara que diz assim, eu tiro uma foto bonita, valor barato para você? Ou você vai contratar um cara que está semeando e cultivando legados verdadeiros e afetivos, que quer honrar pessoas, quer honrar histórias? Quem você vai contratar? Renato, se você está aí, meu amigo, bota aí o seu arroba para o pessoal te procurar lá no Instagram, tá? Tem o André, o teu propósito eu vou colocar na quarta-feira, que o teu propósito tem ligação na quarta-feira, cara, se você me permitir. Deixa eu colocar o da Nara. A Nara vende semijoias, mas ela não vende só semijoias, ela treina a gente, ela treina pessoas, ela treina mulheres, ela aumenta a autoestima dessas mulheres, de várias pessoas, ela transcende o amor. Olha o propósito da Nara, transcender o amor, desenvolvendo e transmitindo a essência com gratidão e empatia. Quem você quer que esteja do teu lado? Uma pessoa que está lá só vendendo semijoias ou uma pessoa que está transcendendo o amor, que está desenvolvendo e transmitindo a essência com gratidão e empatia? Olha só essa aqui, ó. Cassiele, minha esposa. A Cassiele é confeiteira, faz doces, mas não. A Cassiele também apoia o Cláudio, mas não. Ela promove inspiração e alegria. Vocês entendem por que eu sou motivado todos os dias? O propósito da minha esposa é promover inspiração e alegria para as pessoas, criando e cultivando memórias afetivas. Gente, eu tenho que dizer, não tem coisa melhor. Eu estou aqui atendendo o cliente, de repente chega um cappuccino feito pelas mãos da minha esposa, uma banoffee. Ah, meu Deus do céu! Cultivando memórias afetivas. E ela promove inspiração e alegria para as pessoas. Por fim, olha só, Ana Letícia. Ana Letícia é uma educadora, trabalha numa empresa com educação, promove, e ela trabalha com crianças, com adultos, ela tem um instituto de educação
e ela promove a essência em prol do movimento de evolução para a plenitude do amor. Gente, uma coisa é você ir numa escola, outra coisa é você ter uma pessoa que promove a essência. A essência, o que é a essência? Deus, o amor, a energia, o cosmos, como você quiser definir, em prol do movimento de evolução para a plenitude do amor. É profundo demais, profundo demais. Sigam essas mulheres, esses rapazes que estão aqui. Então, gente, tá aí. E aqui tá o meu propósito, que é potencializar as naturezas criativas através do movimento de despertar para a consciência. Eu espero ter conseguido hoje te ajudar a abrir a tua mente, a despertar a tua consciência, para que você possa encontrar a tua praia, o teu lugar, aquilo que te mobiliza. Assim, você mobilizará as pessoas com gosto, com amor. Não vai ficar assim, porque fulano... Trabalhar com pessoas é difícil. Cara, trabalhar contigo é bom. Se você ama trabalhar contigo, bote essa pessoa que você mais ama para trabalhar com as pessoas e plantar, semear, cultivar o amor na vida das pessoas. Anotem aí. No código de hoje, para abrir o PDF que eu vou mandar por e-mail, vai ter um código, tá? O PDF que eu vou mandar por e-mail, ele tem um código. Qual é o código? Tá aí? Vamos lá? Posso colocar? Então o PDF estará pronto. Essa live eu vou deixar pronta até às 11 horas, ela vai ficar. Eu vou baixar essa live, vou editar ela, tirar o iniciozinho dela, arrumar ela um pouquinho. E depois... somente para o grupo exclusivo que está cadastrado nos meus e-mails, eu vou liberar novamente essa palestra até domingo, tá bom, gente? Então até domingo eu libero essa palestra, ela vai estar pronta aqui e depois do domingo eu vou suspender essa palestra. Então até domingo poderão assistir essa palestra, eu vou liberar e vou mandar por e-mail junto o link para assistir de novo a palestra e o PDF e a senha só aqui para vocês. A senha é... Muito obrigado, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, que alegria, que maravilha, foi muito bom, foi motivador para mim estar aqui com vocês. Eu quero saber, alguém quer falar alguma coisa? Tamo junto, bora lá, André, meu grande amigo, eu quero te agradecer, meu amigo, por estar hoje o dia inteiro full time à disposição de mim, à disposição de todo esse projeto, de todo esse trabalho. O André é um grande parceiro, um grande amigo, que eu tenho imensa gratidão. Eu quero agradecer a minha esposa, Cassiele, que está comigo, está lá embaixo, com outro computador aberto lá, monitorando tudo, vendo tudo como é que estão as coisas, vendo como é que estão os comentários, ajudando vocês. Eu quero agradecer a todos os despertados que estão aqui, a Nara, a Letícia. Eu não vou citar todos os nomes, senão eu vou perder alguém, eu não quero perder ninguém. Então, cara, muito obrigado de paixão, de coração, por vocês estarem comigo aqui. E por fim, gente, agradeço também a minha mãe, não sei se ela está aqui presente, mas a minha mãe me ajudou hoje, quebrou um galhão. Outra hora eu comento com vocês, nossa, foi maravilhoso. Minha mãe sempre quebrando todos os galhos, é a minha razão de existência, é a minha rainha, ela que me mobiliza, ela que me inspira todos os dias. Obrigado, minha mãe. E acima de tudo, obrigado Deus, obrigado Jesus Cristo por estar junto comigo, estarmos aqui criando e fazendo, cada dia que passa, mais conteúdo para que todos possamos ser seres humanos melhores. Meu propósito está aí. Muito obrigado, gente. Valeu! Today is gonna be